Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Calegari Cast, nosso segundo episódio, que tem um convidado ilustre. Eu vou ler aqui o currículo dele porque é muito extenso. Jornalista, humorista, político, aí algumas atividades, pastor, músico. Pô, músico. O que mais que você é, Rapaz, Antônio a Klemer? polícia sabe, não adianta eu ficar dizendo pra você que o pessoal não acredita. Deixa assim mesmo, né? Seja muito bem-vindo, Klemer, ao nosso Calegari Cast. Principalmente sou servo. Servo de Então, Deus. eu tô aqui porque eu acredito, não só de Deus, mas dos amigos também. E eu tô aqui à sua disposição, feliz da vida, torço por você. Você sabe que eu sou seu fã e algum convite seu, uma pessoa normal não pode deixar de atender, né? Então, estou muito feliz aqui. Meu amigo, obrigado demais. Conhecendo os bastidores. Qualquer coisa você faz um pix daqui pro final do programa, nós estamos resolvidos. E eu esqueci do principal, botafoguense também, que é uma profissão de fé, né? Sim, essa aí já é um outro patamar. Você já não podemos mais falar num programa qualquer aberto assim, tem que ser num canal pago, né? Para a pessoa poder ouvir essas coisas mais caras, né? Com certeza. E aí eu tô aí na fila do pessoal do Diazepam, como você também, por causa desse negócio do texto. Com certeza. Ele é fraco no de Botafogo, o né? nosso teste de coração, ele é semanal, né? Permanente. Permanente. Eu vou ser mais novo. Eu peguei o Botafogo treinando em Marechal Hermes, né? Do Charles Boré. 21 anos de sofrimento e tal. Aí de 89 para cá, a gente tem umas alegrias mais ou menos regulares, né? O nosso prazer ainda é bater em certos times, assim, que negócio de urubu no meio. Vermelho. Né? Pode ver um vermelho que a gente quer bater. Já sai espancando, né? Eu peguei a fase do Caio Martins, fui em 20 jogos no ano. Cara, eu ficava doido com aquele negócio. Tinha um jogador com o nome Caio, era do Caio Martins, pô. E apareceu um treinador com o nome de Caio. Eu falei, pô, dessa vez vamos cair de novo para a segunda divisão. Não deu outra. Mas, Klemer, de todas essas atividades, eu quero saber de você, desse monte que eu falei aí, qual é que você gosta mais? Ser pastor. Ser pastor? Eu fui assessor de um bocado de coisa, falei em nome de muitas instituições, já de governo municipal, estadual. E falar em nome de Jesus é a maior autoridade que uma pessoa pode receber. E essa é a que eu gosto mais. Eu trocaria tudo, como já troquei, para fazer só isso. Mas eu acho que o meu chamado é andar por vários caminhos mesmo, né? Talvez onde eu vou como humorista, talvez um pastor mais ortodoxo não ande. Então Deus é sábio na sua infinita sabedoria e misericordioso, né? Porque me tirou da lama e me tirou da escuridão e me trouxe para a luz dele. Então, mediante essa convocação, eu tenho um prazer. Às vezes eu consigo me afastar de tudo e viver só ali, a serviço do rei. Ele está me deixando livre no tempo. Eu estou aproveitando. Só não desci da cruz. Embora, como qualquer um, a gente de vez em quando sinta vontade de fazer isso, né? Com certeza. Mas é o que eu gosto mais de ser. Eu amo falar de Deus. Não é pregar a palavra, não é ser careta no sentido de ortodoxia, de fanatismo, né? Porque fanático eu sou mesmo. Mas, assim, não no termo estrito, né? Eu sou apaixonado por Deus, apaixonado pelo sobrenatural, apaixonado por Jesus, né? Como é que uma pessoa consegue absorver, da maneira como ele, todas as dores de pessoas como eu, a pretexto de pagar uma conta impagável, né? Que é a da salvação, da morte na cruz. Jesus é lindo. E quem tem a experiência como eu tenho, como eu tive, de ver Jesus, você se apaixona de uma maneira assim, que é arrebatamento, não tem saída. E esse dom que ele te deu de todas essas atividades, você acredita que como pastor você conseguiu utilizar esses dons de uma maneira mais positiva ainda? Eu acho que você... Estou aprendendo, sabe, que é legal? Eu vou aprendendo, assim, não existe uma fórmula e também não acaba, porque
a gente chama de mistérios, né? As pessoas chamam de mistério, mistérios, as revelações de Deus. Então, quanto mais você conhece, mais você sabe que não sabe de nada. Então, mais você quer. É um vinho que você vai tomando e quando vai se embriagar, chega mais. Chega E aí mais. você quer beber mais. Quer beber mais. Né? Aí você nem se embriaga para ficar maluco, mas cada vez que chega, renova, né? E a alegria vem no coração da gente. Então, é um caminho, assim. Eu não conheço ninguém que tenha sido transformado por Jesus Cristo que seja arrogante o suficiente para se perder e achar que é alguma coisa. Eu sempre digo, olha, a pessoa mais elegante do restaurante, quem é? Mais elegante do restaurante? Não sei. É o garçom. É o garçom. Ele está mais bonito. Todo tempo de gravata, todo tempo fininho. Tal. Ele está lá para servir. Quem senta para ser servido são os que chegam com fome. Então essa é a minha compreensão. Então é gostoso, é muito bom. E eu sou livre, entende? Eu não tenho amarras, não sigo, assim, tenho uma dificuldade muito grande em seguir preceitos humanos, porque cada vez que você descobre mais de Deus, mais você se afasta da humanidade, né? Porque a humanidade, ela guarda para si exatamente a nossa pior parte. O ser humano, ele é mau por causa da humanidade. Ele carrega esse espinho na carne até que ele seja, quando ele for para outro plano, né? Até o fim. Então, assim, eu acredito muito, e eu tenho misturado, assim, Deus tem me dado a oportunidade de estudar. Por exemplo, eu vou desde o Platão, com a caverna dele lá, ao Pitágoras. Eu acredito em diferenças entre a forma de falar de culturas e povos diferentes, de maneira que a história da humanidade tenha modificado as estruturas do que a gente conhece como palavra de Deus, porque tem uma parte poética, tem uma parte profética, tem uma parte histórica. E eu acredito piamente que há muitos mundos ao mesmo tempo, todos eles criados pela mesma força transformadora que impulsiona os negócios, o ministério apologético, o ministério cristão, o ministério, enfim, tudo. E eu não admito que um ser humano ache que é inteligente, venha dizer que é intelectual e não tenha a capacidade de, ao menos, ler a Bíblia. Porque na Bíblia, tudo que você procurar está lá. Da geologia lunar à revolução tecnológica. Se você disser assim, Clemer, por que você fala isso? O nosso maior plano de aprendizado. Tem tudo lá. Antes de nascer qualquer livro, pode procurar que a Bíblia está falando sobre esse assunto. Com certeza. E ela nos deu bastante sabedoria. Uma delas, que eu acredito, julgo você um homem muito sábio no nosso estado, Feliz. Você teve a felicidade de dominar o acreanês, né? Que é um negócio que só um abestado é capaz de fazer. Como é que foi essa ideia aí? Eu sou descendente de alagoanos, cearenses, cruzeirenses, indígenas. E prestava muita atenção nos meus avós nordestinos, o jeito de falar da gente. Tem, por exemplo, expressões que são dos indígenas, que a gente incorpora, a gente nem vai atrás da epistemologia, né, da etimologia, a gente só fala automaticamente, a gente nem sabe, vai praticando. Aí depois descobre, tu tá falando palavras que os índios usam, tá se comportando, tomando tacacá, e aí comendo jambu, carregando jamaxi. E o quibe? Quibe. E aí você não sabe a diferença entre o quibe dos libaneses, dos árabes que vieram para cá, ou se você está comendo uma iguaria traduzida no longo do caminho pelos acreanos que já moravam aqui. Então, assim, você vai simplesmente sendo construído, né? Com todo o pó da terra e a água que vem dos nossos rios. Aí você vai sendo construído. Eu fui sendo construído. E eu tenho uma paixão por algumas coisas. Pela autenticidade,
Para mim, o homem não pode negar a sua origem, isso aí para mim é uma vergonha. E também não pode ter vergonha de aprender. O aprendizado é constante. E eu tenho curtido muito essa ideia, por exemplo, antropológica e filosófica, vamos dizer assim, de que a gente tem que saber as coisas que passam no mundo inteiro, traduzir as coisas da inovação tecnológica aplicadas até a fazer bodó. Mas você não pode esquecer de como é que faz bodó. Por exemplo, hoje eu estudo inteligência artificial, tenho uns estudos aí que eu fiz também ao longo da vida, como jornalista, e porque a necessidade de estar se reciclando o tempo inteiro. Sim. Mas, por exemplo, a inteligência artificial, ela não pensa sozinha. Ela é alimentada por nós. Se você não der uma ordem correta, o melhor prompt não sai dela. Ela vai até refinando. E esse é o grande esforço da ciência, para fazer com que as inteligências artificiais generativas ou totais alcancem um robô que tenha sensibilidade humana. Mas só vai ter sensibilidade humana se os humanos fizerem os softwares segundo só ser humano abraça. Exatamente. Só o ser humano tem misericórdia. Só seres humanos sonham. Só seres humanos acessam a Matrix. Só eles andam nas regiões espirituais. Então não adianta tu inventar um monte de coisa se a tua humanidade for curta. Então você precisa ter o mínimo, né? Jesus, que nós falamos dele aqui. Por exemplo, em Jesus, a Bíblia diz, lá nos livros proféticos, lá em Isaías, que ele resumiria todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Paulo repete isso em cartas paulinas do Novo Testamento. Então, Jesus Cristo é um grande projeto de evolução humana que deixaria qualquer site GPT babando. Com certeza. Mas mais do que isso, eu acho que o Gabriel pode ajudar a gente, né, Gabriel? Colocando um vídeo que talvez seja o ápice da sua carreira profissional, que a gente pode relembrar um pouquinho aqui. Gabriel, ajuda a gente aí, pra gente assistir aqui um pouquinho. Ganha tempo, rapaz. Faz o insert depois. Silêncio. Por favor, eu gostaria de iniciar os trabalhos de hoje pedindo que o advogado de defesa nos relatasse o caso. Data venha, meretríssimo. Vossa Excelência, inclusive, quer aceitar as minhas apologias. Chamou o homem de gata velha. Quer dizer, inclusive, a este tempo em que se plagia, em que se copia descaradamente a propriedade intelectual e a beleza das pessoas aqui presentes, inclusive a querelante, que esta farsa não logrará agasalho neste tribunal, quer dizer... Agasalho, você nem agasalha. Porque, na verdade, quem tem agasalhado aqui é a sua companheira, mas não entraremos nesses pormenores. Então, uma história bacana isso aí. Por trás dessa gravação, tem uma situação que o Tiririca estava passando. Só a gente que sabia ali. Só a gente que sabia. Você vai contar de primeira mão aqui pra gente. Eu vou revelar os bastidores. A mãe dele disse que ele deveria comer caroço de mamão para limpar o estômago. E ele se danou a comer caroço. Aí tampou tudo. Ele teve que fazer uma cirurgia, quase morre. Aí quando eu falei ali desse negócio de agasalhar, foi que tinha levado umas 3 ou 4 lavagens boas. Ele estava em fogo nos dias de gravação. Mas o que são isso? São revistas de fofoca? Exatamente, Excelência. Veja a autenticidade dessas provas. Inclusive, eu quero dizer que estas moças se aproveitaram do sucesso de Simple Life e elas estão usurpando a imagem da minha cliente. Inclusive, quero dizer que aquela, olha, desabonitada dos cabelos louros, aquela ali, inclusive, tirou fotografias em trajes menores, peladas. Veja só, tirou pelada. Menina! Sim, tirei porque que culpa eu tenho de ser poderosa, gostosa, alternativa? Qual é o problema, meu amor? Irresistível! Silêncio no tribunal. A impressão que dá é que você foi clonada. E como eu não sei quem é quem,
eu gostaria de fazer um game de conhecimentos para descobrir quem são as verdadeiras atrizes do Simple Life. Acho que é isso, Gabriel. Isso é um presente que Deus me deu, cara. Klemer, observando tudo isso, acredito que talvez você tenha sido um dos caras mais famosos aqui no setor humorístico do Acho Acre. que do Acre, talvez, né? Assim, eu fui... Foi o ápice da sua carreira aí? Não, o ápice está sendo agora. Não, na carreira jornalística, foi humorística. Foi um momento muito importante para mim, porque tinha muita visibilidade. E nosso programa lá da Record, ele foi sendo tirado do ar a partir do momento em que houve uma série de questões políticas que se repetiram agora no Brasil, onde a censura vai cortando as piadas. Porque o poder tem mais medo de piada do que de cadeia. Porque a piada desfaz a pessoa. E cadeia não corrige vagabundo. Mas a piada, ela confronta. E eles têm medo. Bate muito de frente, né? A piada desmonta, né? E ela faz isso de uma maneira... Muito sutil. Às vezes o cara nem se levanta mais, porque é contundente, né? Uhum. E hoje eu considero que eu estou no meu melhor momento criativo. Mas essa foi uma fase muito interessante. E aí, nesses quadros do Tom, ele sempre me pedia para eu usar a linguagem que eu tinha desenvolvido aqui há muitos anos atrás. Eu sou casado há 45 anos. Poxa vida, eu era solteiro quando andava nos botequins cantando aqui com os meus amigos de uma turma chamada O Povo. Que nós éramos uma turma de anarquistas que... Qual era o tipo de música que você cantava aí nessa Brega. época? Brega. Quando o Falcão apareceu cantando aquela I'm not dog no, eu já cantava o On the Tape Record of My Car. Então, assim, nos botequins aqui da cidade, né, tanto é que eu acabei fazendo música com ele depois, ele veio aqui, nós somos amigos, ele apresenta esse meu novo livro junto com o Tom. Então, assim, ocorrem essas coisas, né? Lá de a gente estar pensando a mesma piada aqui e eles pensando lá no Nordeste. Eu considero que foi um momento muito importante para mim, porque quem é que não sonha em morar num lugar pequeno, mas ser reconhecido num lugar grande? Todo mundo sonha. Agora, eu acho que as pessoas falam, às vezes, ao meu respeito, em termos comparativos, porque elas não conhecem o maior humorista do Brasil, um dos maiores do mundo, que era daqui. E aí esse homem se chama até hoje de Zé Vasconcelos, a quem o Chico Anísio, que para muitos, inclusive para mim, é o maior de todos, mestre, amigo, inspirador, fonte inesgotável de talento. O Chico dirigia, escrevia e criava como ninguém, nem fora da comédia. O Zé Vasconcelos era a inspiração dele. Ele reverenciava, ele devolvia dízimos. Não existe alguém tão bom que não tenha se inspirado em outro. E o Zé Vasconcelos é do Acre. Olha que legal. Aí aqui no Acre, talvez não tenha uma rua com o nome dele, né? Eu não conheço. Lamentei. Você sabia que lá em Chapuri, por exemplo, tem um bairro com o nome de Armando Nogueira, mas ninguém sabe quem foi Armando Nogueira hoje em dia em Chapuri? As pessoas aqui, elas têm isso. A gente tem valor demais e não dá a si próprio o valor que tem. E o tempo, muito tempo depois, é que a gente vai descobrir que, puxa vida, o cara saiu lá do Acre e se transformou nessa lenda. Nós temos o Adib Jatene, que saiu de Chapuri e tornou sua lenda na medicina, sendo o primeiro transplante de coração do Brasil. Ele era cardiologista. Dr. Enéas Carneiro, que podia ter sido vai ser para sempre um mito na política, que era professor. Perdemos a oportunidade de ter o maior presidente da cada nossa coisa história. ao seu tempo. Hoje ainda, eu me surpreendo. Né? Uma vez eu cheguei no Rio de Janeiro, houve lá um problema e o Acre sempre foi pródigo em ser primeiro em muitas coisas, né? Aqui no Acre nasceu o primeiro tribunal civil do Brasil.
o primeiro online, o primeiro... Parece que a biometria foi feita aqui também, né? Tem muita coisa. Tudo, né? Os políticos como o Brizola, Getúlio Vargas, começaram campanhas eleitorais pelo Acre, né? O Acre é um fenômeno, mas as pessoas não estudam o Acre, então elas também não relevam. Nós não damos a nós a importância que nós poderíamos dar. E, portanto, a gente acaba sendo colocado porque a gente se põe no lugar da inferioridade. Não estou defendendo que a gente deva ser narcisista nem arrogante. Só estou dizendo... Mas dizer da nossa importância, né? Mas é reconhecer que aqui é um ótimo lugar para projetar grandes pessoas, né? Você tem a Glória Pérez hoje, que é a filha do Miguel Ferrante e da Guguta, que são os padrinhos da minha mulher, e madrinha, a dona Maria Augusta, que também foi uma das mulheres mais importantes da história do Acre, porque também foi a primeira tabeliã, que me fala a memória, da cidade de Rio Branco, do primeiro cartório. Que legal. Então, assim, aqui tem muita coisa que a gente não conhece. E lá no Rio de Janeiro, a gente vai descobrir muitos acreanos que são famosos em diversas coisas, ou pessoas que vieram para cá e depois voltaram para lá de novo, porque lá era a capital do país, quando aqui era território federal. Então, todo mundo era indicado pelo governo federal, e o governo federal era no Rio de Janeiro. Então, as pessoas que ficaram conhecidas... Tem essa ligação muito forte. E aí os acreanos estão ligados, os acreanos do passado estão ligados a essa gente. Eu sou muito feliz porque eu consegui fazer o caminho de chegar lá através, por exemplo, da comunicação, né? Com humor e jornalismo, sendo reconhecido lá no Rio. Eu trabalhei na Rádio Tupi, trabalhei na Rádio Globo com meus amigos, fiz várias coisas lá, fiz teatro, fiz não sei o quê. Mas eu ainda considero que hoje é meu melhor momento. Porque eu também trabalhei em São Paulo, na Record, e trabalhei no Multishow com o Tom. Então, assim, eu não me afastei muito da minha origem, né? Eu estou sempre ali, batendo na trave, com os cearenses, né? Como Falcão, como Tiririca, como o Tom Cavalcante, e diversas outras pessoas que eu amo de paixão, e aqui eu dou valor que eu considero justo, né? De musas inspiradores da minha vida. Mas eu acho que ninguém nunca te pediu uma coisa que eu vou te pedir hoje. Se for dinheiro, você pode pedir que eu tenho hoje. Então, você, relembrando os velhos tempos, dá uma palhinha pra gente aí no violão do Brega, da tua época. Pô, tu vai fazer isso comigo? Tu é um cachorro. Se eu soubesse, eu não envia. O que você acha, Gabriel? A gente consegue ajudá-lo aí? Me empurra esse bicho aqui, Gabriel. Eu não sei mais, eu parei de tocar. Tu sabe que eu sou pastor, né? Hoje eu tenho dificuldade. Você já deu uma palhinha aqui com a música... Nos bastidores? Nos bastidores, com a música da igreja. Agora a gente vai ter um equilíbrio, né, no programa. Desequilíbrio, né? Eu não sei mais tocar, não. Mas eu fiz música com o Antônio Marazona. Eu nem vou te ensinar quem é isso, que é pra tu não ter nenhum tipo de recaída na tua carreira profissional, porque tu vai querer. On the tape record of my car, a music make me remember you. I find more than cigarette. Sucesso na gameleira. Because I have forget you. Que é Bartol Galeno sendo cantado. Bartol Galeno é um cantor lá do Nordeste, sendo cantado em inglês. Então a gente fazia essas cachorradas nos bares da cidade de Rio Branco, eu com o povo. Que legal. Né? Eu toquei violão para sobreviver um período, porque eu nunca me dei muito bem com algumas coisas lá, né? Eu sempre... Hoje em dia eu estou mais calmo, porque é necessário e é prudente. Hoje eu já sei o que é prudência, né? Mas eu cantei na noite, toquei para sobreviver mesmo, né? E fiz assim, parte de coisas como os festivais, né, da Fundação da Ordem dos Músicos, o movimento cultural, fui dirigente da Fundação de Cultura do Estado, fui dirigente da Fundação do Município, né? Sou a assinatura que tem tem projeto da Lei Rouanet. Então, uma coisa que a gente vai conversar também da Lei Rouanet. Ninguém sabe muito, porque eu nunca gostei muito de autopromoção, né? Sim. Eu sou mais jornalista e eu fui doutrinado pelas pessoas em quem eu acreditei e de quem eu herdei uma certa habilidade para lidar com comunicação, nos jornais, sobretudo,
de que jornalista não é notícia. Sim. Então eu não apareço na foto, mas ou eu tirei a foto ou eu estava lá. Sim. Então, ao longo dessa minha vida toda, eu vi alguns acontecimentos de muito perto. Mas eu não gosto de me mostrar, não gosto de aparecer muito, né? Besteira, né? Não, besteira. Porque, Me presta assim, o violão tipo, aqui que eu vou entregar aqui. Pensei que você ia tocar algumas... Você vai tocar mais? Quer tocar Não, mais? Ah, eu tenho medo de tocar de novo. Não tem cerveja aqui pra gente, não. Se caísse um agora aqui, tu ia ver o aperreio do pastor. Klemer, a gente falou de Rouanet, que é um projeto que eu julgo brilhante, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele foi deturpado ao longo do tempo. Né? Nasceu deturpado. A gente sabia disso. Então. Na reinstalação do Fórum Nacional dos Secretários de Cultura, em 1991, na era Collor, o governador em Brasília, o ministro da Cultura e algumas pessoas, quando surgiu uma forma de apoiar a cultura brasileira... A intenção era fomentar os pequenos, né? Hoje a gente dá dinheiro para os que já são ricos, né? Então... Como você é perito em tributos, você vai traduzir melhor do que eu. Porque, na verdade, as pessoas dizem, não, pegou o dinheiro da Lei Rouanet. Ninguém pega o dinheiro da Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet não pega em dinheiro, ela pega renúncia fiscal ou algum tipo parecido. Você pega um título... Você pega uma autorização do governo a partir de um processo, que é onde eu acho que há vícios e algumas coisas que merecem uma correção, mas já foi feito para isso mesmo. Então, assim, o Brasil sempre foi gerenciado pelas elites. Não está vendo aí agora, ultimamente? Eu não queria nem falar disso. Sim. Mas você está vendo, a população cada vez mais pobre. Mas os governos que dizem que defendem trabalhadores estão cada vez mais dando dinheiro para os mais ricos. Né? É lamentável, né? A gente ia deixar esse assunto para o final, assim, mas eu acho que... É preciso pedagogizar, preciso esclarecer as pessoas, né? O cara pensa que o sujeito está dando, ninguém dá nada. Nada é de graça. Nada de graça. A renúncia do ônibus tem que vir na tarifa, que ninguém vai dar passar de graça. Está com problema em ônibus, está com problema em tudo. A gente vai falar disso também. Sacolão não sai do nada. Do termo que você utilizava lá, que foi apedrejado, não há boca não, né? Não. Mas mais pra frente a gente vai falar. Mas não, assim, fica à vontade, eu falo qualquer assunto. O principal, Klemer, que eu vejo aqui, nós tínhamos naquela sua era lá uma infinidade. Chico Anísio, Cacete Planeta, Hermes e Renato. Tem uns caras muito bons, né? Tem uma galera... Foi mudando. O que foi que aconteceu que sumiu? Censura. Pode ver, quase não tem mais humorista hoje que se dá bem. Se tem uma coisa ruim para o Brasil, foi a esquerda, em termos de cultura. Até hoje eles estão tentando fechar a boca dos humoristas, intimidar quem trabalha com comunicação, e isso é uma característica de governos totalitários e, infelizmente, ultimamente a gente está ligando muito mais isso a pessoas que se dizem de esquerda, porque elas dizem que são liberais em várias coisas e querem a presença do Estado para garantir certos direitos, mas na verdade elas usam isso absolutamente ao contrário. Você acredita que você me respondeu? Eu imaginava que você ia me responder qualquer coisa, menos isso. Porque tem muita gente que pensa que eu sou muito esquerda. Não. É porque, assim, muitos falam que é falta de incentivo. Eu acredito que nesse período quase não tinha incentivo, né? Não tinha quase, não tinha. A Lei Rouanet nasceu em 91. E onde é que Chico Anísio vem? A irreverência, toda essa vontade de fazer acontecer lá atrás foi muito presente. Eu defendo as leis de incentivo à cultura. Eu defendo mesmo. Mas eu defendo que elas não sejam utilizadas com o pretexto de trazer propaganda ideológica, nem para garantia da estabilidade de regimes políticos, entende? E eu também não vejo que cultura deva ser, a comédia e o humor, elas devem estar dentro desse negócio, não devam ser atividades meramente elucubrativas, viagem de gente delirante, né? Elas têm que ter um caráter de economia. Sim. É preciso entender que o ET de Varginha, ou que deriva daquela experiência com os ETs em Varginha, se transforme daquele inconsciente coletivo em coisas que vendam e sejam convertidas em benefício para o bem-estar do coletivo.
É porque se a gente for pegar até a sociedade mais triste, mais endividada, tudo isso o humor poderia ajudar, não, E não resolver o problema das pessoas. mas ajuda muito, pois né? é. Pô, o Chico Anísio tem uma frase que eu acho muito bonita. Ele fala assim, olha, a piada é a tragédia de ontem. E a cultura, para mim, ela é feita do sofrimento mesmo. O brasileiro, por exemplo, a gente não cresceu aqui na Amazônia dizendo que a Amazônia é o lugar mais pobre do Brasil. Nós crescemos aqui achando que era o Nordeste, que o cearense, que o paraibano, que o potiguar, o alagoano vieram para cá por causa da miséria lá. Eles vieram por ambição, porque aqui tinha dinheiro. Assim como muita gente foi para Rondônia atrás de garimpo, pô, foi para o Pará, foi para Minas Gerais. Então, assim, as pessoas não saem de casa para se transformar em miseráveis. Elas são miseráveis e vão atrás de coisa melhor. Estão então, em busca de algo melhor, é o contrário. Uhum. Né? Então, assim, a gente vai contando a história de maneira atravessada, porque a história vai sendo contada não é pelos protagonistas das coisas, é pelos vencedores. Sim. Então, o cara escreve lá que é interessante ser pobre, porque é interessante para os outros, para ele, o negócio dele é bom, que todo mundo seja pobre, ele continue rico. Exato. Né? A gente não foi educado para dizer assim, olha, não tem nada demais de você ser rico. O que tem de Hoje coisa... é um crime ser rico, né? Muitas outras coisas, né? Inclusive ser alegre, está sendo proibido ser feliz. Né? Desde muito tempo, não pode botar humor nas peças, nas campanhas eleitorais, mas continua se pagando a campanha eleitoral com recursos do pobre que já não tem onde tirar. E falando de humor na peça eleitoral, Gabriel, acho que a gente tem uma peça de humor aí no programa eleitoral, que é bom a gente relembrar, né? Depende de qual, porque tem nem tudo que é engraçado num tempo permanece. Não, mas o mais importante é a gente trazer para o tempo de hoje, porque assim como você colocou, naquele período ainda não tinha muito filtro como tem hoje, né? Eu não vou dizer filtro. Não, teve menos filtro. Então, nunca teve menos naquela que época agora. você estava mais livre para falar o que pensava. A legislação permitia, né? Pois é. E aí ela garantia... E a sociedade também, porque hoje a sociedade também cai de pedra nas pessoas, né? As leis hoje, elas estão fechando esse mercado de trabalho do humor, né? Que empregava muito, E né? isso tudo tem um preço. Eu vou falar sobre ele porque eu não quero censurar você com o meu papo furado. Olha aí, você não tinha nem cabelo branco nessa época? Tem um áudio aí pra gente, Gabriel? Mas eu lembro disso aí. Você lembra disso daí? Claro que lembro. Não me arrependo. Não, mas... Achei uma experiência fantástica. Mas o foi ponto que determinante. E tem muitas outras coisas que decorrem daí também e as pessoas não perguntam. Pode colocar desde o início pra gente, Gabriel? Que é o... Pode ficar à vontade. Eu não tenho. É só pro ponto que é o seguinte. Eu não sou dessa... e baixaria. Tem uma parte que é sobre a água. Aí, sempre foi um que negócio eu acho que é um água. ponto importante, que era o que eu queria abordar. Isso. E você sabe que o Bocalão pode ser governador, né? Então, vai ter lote e agora vai falar da água.
mineral na torneira. A gente achou acha um compêndio de vários problemas do Acre, né? O principal das promessas, que isso é uma complicação, sem levar para o lado pessoal do Bocalhau, mas no geral dos políticos, são promessas que ao longo do tempo a gente viu que não foram para frente, né? Você acha que o tempo te inocentou? Porque ele teve a oportunidade. Eu não deveria ser acusado, eu era um humorista fazendo propaganda. Sim. Se ele houvesse me contratado para fazer a dele, talvez o outro lado tivesse o ódio de mim que algumas pessoas têm. Eu acho que nem ele tem esse ódio todo. Mas tem sempre ali um pessoal período. Porque é conveniente, né? Para aquele tempo, isso aí estava tão certo que ganhou a eleição. Né? O problema é que as pessoas estereotipam. Por exemplo, ninguém vai me contratar como humorista e eu vou sair depois da propaganda como se não fosse o cara que torce pelo projeto que eu defendo. Lógico. É evidente que eu torço pelo meu trabalho. Lógico. Agora, não quer dizer que eu sou igualzinho às pessoas para que eu trabalhei. É lógico. E nem que elas serão gratas a mim, nem que elas são tão boas como eu tentei fazer parecer e tenho talvez alcançado esse objetivo, né? E que depois a gente vê que não é bem assim. Sim. E tal. E eu não tenho relação mais nenhuma que eu possa dizer assim, olha, eu farei aquilo para essas pessoas. Hoje, se você me contratar hoje, eu não faria. Não faria por várias razões. Né? Mas cada período é um período, né? Então... Cada tempo é um tempo. Eu espero que esse tempo não volte agora. Eu já tenho dito a algumas pessoas que eu não recomendo o uso da minha imagem, não vou permitir que ninguém use. Sim. Né, mais a minha imagem para tirar proveito de mim, para ficar alimentando o espírito do mal, trazendo lá de volta coisa do passado. Isso aí passou, tem 12 anos. Eu até acho legal, porque tem muita gente que não esqueceu, porque foi um bom trabalho mesmo. Sim, foi profissional. Mas para mim, que sentido faz eu ficar carregando defunto? Né? Mas nesse caso aí... Eu não nego. Não. Nesse caso aí, o ponto importante que eu queria trazer é que, assim... A gente teve a oportunidade, foram dois governos, né? Dos problemas que a gente... Entra governo, sai governo, de direita, de esquerda, de centro, e os problemas continuam os mesmos. O que será que falta na política? Você esteve na política, eu acho que deve ter tido muitos desprazeres na política. Muita decepção, ingratidão, maldades. Muita maldade. Tem gente covarde nesse meio. Então, e nesse ponto todo, as promessas de campanha normalmente não são colocadas em prática. O que é que falta na política, Clemer, para que a gente consiga melhorar o saneamento que a gente não tem, que são preocupações, porque não aparece para ganhar voto, né? A água mineral que prometeram, as 1000 casas que não saíram do papel. Tem muita promessa que também foi feita nessa campanha, que se você olhar também não foram cumpridas. Então, assim, não é uma prerrogativa de um grupo ou de um candidato não cumprir. Prometeram 40 mil casas, prometeram um prédio de 45 andares, prometeram viagem para a Lua, prometeram várias coisas. Resolver o problema dos ônibus. Assim, e outros que se elegeram para dizer que resolveriam também não resolveram mesmo. O fato é que, assim, hoje eu não falo mais de política. Eu evito. Eu não quero. Eu ia te perguntar o que faltava, então, de maneira geral, assim, para os nossos governantes melhorarem a nossa vida. Me botaram num grupo de política, aliados e amigos. Eu disse, eu vou sair porque eu sou amigo, mas não sou aliado. Eu não fiz aliança com ninguém. Né? O meu trabalho, eu não quero mais fazer isso. Né? Não fui convidado para ser político. As pessoas que gostavam Você está com uma missão agora que é outra completamente diferente. Eu amo o Acre. O que eu digo de um, digo de todos. Nenhum deles me trata bem, a ponto de eu me apaixonar para dizer, eu estou desse lado. Nenhum, não posso afirmar isso. E eu estou torcendo para que o Acre melhore. E quer saber? Eu não acredito nisso mais, que vai melhorar. E eu também não quero que ninguém use a mim para ficar dizendo, não, ele disse que aquele fulano de tal ali é ruim. Não fui eu. Me contrate para sua campanha, vá lá e pague o valor do meu trabalho, eu vou lá e farei. Agora, botar, por exemplo, meu rosto na televisão, isso aí eu não faria mais. Não faria já há algum tempo. A gente acaba, o que você falou, não conseguem distinguir o que é o trabalho, o que é a Eu continuo sendo o que eu sempre fui. Eu sou pós-graduado em jornalismo político, em comunicação social, em ciências sociais. Eu sou estudioso disso, tenho uma carreira
vitoriosa na comunicação, é inegável. Eu não faço propaganda de mim mesmo, mas a minha história conta o que eu pude fazer aí de exitoso. Mas eu não vou botar isso a serviço nem da minha vaidade, mas também não quero que ninguém se aproveite de mim. Eu não permitirei mais que ninguém venha dizer assim, falou do Bocalhão. Olha, faz muito tempo que essa campanha passou. Defendeu o fulano de tal. Olha, o fulano já de tal morreu. Uhum. Passou o tempo, ele já está noutra lá. Já está em outra situação que não tem nada a ver mais comigo, né? A vida é outra, né? Então, assim, hoje a vida está para mim, assim, de maneira que eu só posso analisar a política de uma forma global, genérica, né? Quero torcer pelo Acre. O que você verifica no Acre hoje? Você verifica que nós temos os mesmos problemas estruturais, inclusive os problemas éticos, né? Os morais. Nós continuamos tendo uma representação política que merece uma observação. Uhum. E o país está de uma maneira tão covardemente polarizada que é como se não houvera nenhuma solução a não ser um ou outro. E aí esses lados de uma coisa se revezam entre si, porque um depende do outro, tem medo de que apareça um terceiro. E a própria estrutura partidária, se você pegar, se for dirigente partidário também, né? A estrutura partidária, ela faz com que você, a gente legislação eleitoral e partidária brasileira é uma das piores do mundo. E ela se reflete nessa crise de representatividade que nós temos. Talvez na história do país nunca se teve uma decepção tão grande, né, com o que nós estamos vendo hoje aqui. Pessoas que dão um discurso aqui e votam diferente lá. Uhum. E que acham que estão se escondendo, que não está vendo, né? Uhum. Eu lamento dessa maneira a política, mas eu não entro mais em partidarismos, né? Então, para a gente ir finalizando, que eu acho que o nosso tempo já está acabando, foi um bate-papo muito bacana. Você... assim como eu, tenho um sentimento de que talvez as coisas não melhorem. Mas o que você acha que falta para o Acre decolar e para o Brasil? Que a gente falou do humorista, que a maioria das profissões estão enfrentando dificuldade. Seja do lado do humor, seja do lado nosso aqui, que se você for falar, eu, por exemplo, antes falava de inflação. Diziam que eu estava apoiando o governo A ou B. Poxa, estou falando de números, de dados técnicos. Hoje você não consegue mais falar de uma questão técnica. Você não consegue nem fazer uma piada. Você não consegue fazer nada. Se você fizer uma piada hoje com essas contradições que nós estamos tendo aí, talvez alguém vá mandar prender você e dizendo que você está contra determinada pessoa, axioma, alguma ferramenta legal, ou a pessoa e tal, e você não está fazendo nada disso. Mas as pessoas distorcem a verdade do jeito delas. E brigar contra o poder é muito difícil. Mas, assim, a gente não conseguiu se acostumar, Clemer, com a crítica. É o que eu percebi também. Porque, assim, vamos botar os políticos. Você vai fazer a crítica, igual aqui, a gente bateu um papo aqui, talvez isso daqui possa virar de uma forma que a pessoa faz um recorte. Fora de contexto, eu tenho muito cuidado, exatamente. Fora de contexto, o que apareceu aí para mim ultimamente, é que tem gente que está pegando essas coisas lá do passado para ver se me usa para ofender o fulano, como se... E aí eu não permitirei isso. Já falei para as pessoas, na outra eleição passada, eu falei que ia acionar até a justiça. Por direito de imagem. Porque eu não posso fechar o passado, porque como comunicador, todo mundo tem o direito de recorrer à história e contar o que aconteceu. Agora, usar a imagem para se fortalecer ou favorecer diante de alguma situação vindoura ou presente, aí já é propaganda. E aí eu não vou permitir nem pagando. Né? Mas, assim, eu acho que o que está acontecendo hoje não é um problema do Acre, não é um problema de Rio Branco, não é um problema do Brasil só. Nós estamos vivendo uma crise humanitária. E é o planeta que está vivendo isso, né? Essas questões que a gente discute aqui em Brasileia, Chapuri, Rodrigues Alves, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, América do Sul, continente americano, mundo, então, o Oriente Médio, cara,
a humanidade está passando por um É um processo. momento conturbado. Ela está difícil, né? Nós estamos numa crise, nós estamos numa pandemia de problemas mentais. Há uma iminência, ao meu ver, de uma transformação planetária e talvez essas doenças, as coisas que aconteceram a nós, tenham modificado em muito a capacidade da gente pensar e se equilibrar. E a gente não consegue aferir ainda isso, né? Nós estamos contando a história das vacinas e a gente não acredita que aquelas vacinas estavam fazendo mal. Estão até hoje defendendo que vacina fez bem. E a ciência mesmo... Já está voltando atrás? Já voltou atrás há muito tempo, a gente não alcança. Você sabe o que acontece? Eu digo para alguns amigos meus, né? Falei, pô, o cara saiu daqui de Rio Branco e foi mentir não sei onde. Falei, cara, o Brasil é tão grande que se você fizer hoje em Botucatu um show de Renato e seus Blue Caps, vai ter quem assista. Tem gente que não sabe nem quem foram Renato e seus Blue Caps. Eu também não sei. Pois é. Então. Se você fizer o mesmo show lá em Assis Brasil, vai dar gente. Porque o Brasil é tão grande que se você passar 100 anos rodando, você não tem condições de voltar no mesmo canto. Então, determinado tipo de caráter, determinados tipos de personalidades, eles vão se adaptando e vão viajando. O cara começa a mentir no município, vai mentir no outro, na próxima eleição, no próximo, no outro estado, daqui a pouco ele está no outro, daqui a pouco ele está no outro país. Tem gente que sai do seu estado para se candidatar lá fora. Não, tem E brasileiro vai eleito lá nos enganando Estados quem Unidos. pode. Quando a verdade chega num canto, ele se muda para outro. E aí vai contando a mesma história. Então, eu digo para os meus amigos que, por exemplo, a indústria que mais cresceu hoje no Brasil foi a de comunicação. E cresceu da maneira errada, porque ela esteticamente está bela. Os brasileiros dão show em marketing político, e eles estão criando produtos cada vez piores, políticos cada vez mais despreparados, mais horríveis, né? A pretexto de fazer o discurso preparadinho com prompt de inteligência artificial, de embalarem com ferramentas digitais, né? Com coisas Esse é um de alta ponto. Você acha que tecnologia. com a IA a gente teria essa ajuda, pelo menos, de despontar um pouco? Ou você A acha legislação proibiu um monte de coisas, Não, né? sem propaganda. Eu tô dizendo no geral pra gente melhorar a nossa vida. Você acha que a IA talvez seja um caminho? Ou você acha que não? Ela A gente vai definitivamente não tem mais volta. Uhum. A inteligência artificial, ela é uma nova revolução industrial. O que mudou o mundo e a configuração das sociedades não foi outro fenômeno, senão na Idade Média, a Revolução Industrial. E essa revolução agora da comunicação, com o advento da inteligência artificial, alterou a humanidade e os processos tecnológicos de uma maneira tal que não tem volta. Assim, eu acho, assim, até mesmo o conceito que você tinha, por exemplo, em administração, a questão da reengenharia na década de 80 ali no Brasil, hoje já é absolutamente ultrapassado. Sim. Hoje você não precisa mais ter uma escola física. Você talvez não vai substituir o abraço do professor, o giz da sala, o cheiro dos colegas, mas assim, os processos precisam ser modernizados. Não tem como um professor continuar ganhando como ganhava o analógico do passado e sendo cobrado como o digital do atual momento e ensinar crianças que têm que ir de canoa para uma escola quando você poderia asfaltar o caminho da internet com cabos de fibra ótica, com satélites, entende? Então, assim, nós precisamos fazer uma conjunção das ferramentas da modernidade de maneira humilde e com um senso de coletividade que então, falta a legalização pra do homeschooling você é totalmente a favor. Eu sou a favor. Talvez em alguns lugares isso não seja aplicável, mas e o resto da maioria? Né? Não tem como. Você pegou uma criança com 2 anos de idade... A gente está condenando aquela pessoa que está totalmente distante da civilização a permanecer lá, né? Pode deixar de entregar um celular para um menino de 2 anos que quer, para dar a ele uma bandinha de colégio no meu tempo de criança. Tá de sacanagem, né? Assim. Então, assim, hoje, até as redes de pescar na igreja são as redes digitais. Nós temos um fenômeno no Acre que eu, modestamente, ajudei
a realizar com a inspiração de Deus e do pastor Luiz Gonzaga, que é o presidente da minha igreja, Assembleia de Deus de Rio Branco, que chama-se Sistema ADTV, onde nós temos muito mais pessoas, às vezes online, numa única plataforma, do que no maior templo que a nossa igreja tem, que são quase 200 no Brasil e fora dele. Por quê? Porque tem gente que não pode mais ir, tem gente que não prefere o celular, gosta mais de uma televisão, tem gente que quer uma mídia, que quer outra, que gosta mais do Face, que gosta mais do YouTube, que gosta mais do Instagram, e a gente precisa compreender essas pessoas para se comunicar. Comunicação fez tudo. Só para não esquecer, a Bíblia, eu quero voltar para lá de novo, como a gente começou. Sim. Em Gênesis, diz assim, as primeiras palavras da Bíblia: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E aí sai Deus criando com a palavra todas as coisas. Isso me ensina que onde havia caos, onde havia escuridão, desorganização, a palavra vinha edificando. Lá na frente a gente vai ver que a palavra também vem quebrando as fortalezas, derrubando muralhas, edificando vidas, reedificando construções, né? Tirando pessoas das prisões almáticas, das outras prisões, como as do Paulo e do Estevão. A palavra é o que liberta. Então você precisa ensinar o que dizer, ensinar como compreender, você precisa ter boa vontade. Por isso que eu acho que as soluções para um país, para um Estado, para as pessoas, não está mais nas ferramentas comuns humanas, não está na economia, não está na religião, que isso é outra desgraça, que não é bíblico, isso pode ser religioso, não está na economia, não está no saneamento, não está em nada. A grande revolução, porque as pessoas possam passar, é espiritual. Todas essas ferramentas estão no tesouro que Jesus representa. Todos os tesouros da ciência e da sabedoria, que são 2 dos 7 Espíritos de Deus. Um deles é o conselho, outro deles é o conselho. É a santidade, é o temor. Então, se você buscar a Deus, ninguém vai te enganar. Você não vai enganar ninguém. Você vai ser uma melhor pessoa. Se você for um bom filho, se você conhecer a verdade vai te libertar. Você não vai precisar reproduzir comportamentos ruins. Então, nós precisamos defender, ao meu ver, que a liberdade de que nós tanto falamos abrace, por exemplo, a questão da livre manifestação religiosa. Está em perigo no Brasil, porque as proposituras dos maus políticos têm feito com que se afaste das famílias, das repartições, das leis, a presença do Senhor, que pode transformar a vida de quem precisa ser transformado e quer, aceita ser transformado. O que me transformou não foi as faculdades, não foi o humor, não foi a política, não foi dinheiro de político. Nada. O que transforma a gente é a mente renovada. Sim. E aí você só pode renovar a sua mente se você sair da caixinha da tecnologia analógica, do comum. Você precisa acessar o sobrenatural, né? É preciso você começar a entender que hoje a neurociência, a física quântica já estão explicando e se dobrando a sobrenaturalidade, a Deus, entende? Sim. Então, se a gente não compreender que tudo isso faz parte de um mesmo corpo, você não vai evoluir, não tem como você evoluir. Se você continuar só ali, achando que tem que fazer as coisinhas dele, não vai, irmão. Você não vai passar desse seu limite. Então você não vai ter o que ensinar para ninguém. Eu gostaria muito que você me permitisse. Permito. Eu estou numa tristeza e eu tenho medo até de chorar. Porque eu tenho uma paixão muito grande pelo Acre, sabe? Eu sou pai, eu sou avô, eu sou bisavô. E desde a última terça-feira eu estou profundamente triste. Eu tenho uma história do Colégio das Freiras,
Eu fui professor da Unip, que é a Universidade Paulista, onde eu fui aluno, que também é ali naquele mesmo colégio, onde aquelas professoras foram assassinadas, onde aqueles 2 pequenos meninos foram vitimados por outro menino que até agora parece que não acordou ainda, não sabe exatamente o que fez, não teve consciência. E eu tenho visto algumas autoridades tomarem posicionamento e eu estou achando muito bonito, porque tem um protocolo, tem não sei o quê, mas assim, eu lamento e eu queria dizer que eu estou de luto como acriano, estou de luto como pai. Eu não dormi na noite de terça muito bem para quarta-feira e estou muito triste com o que aconteceu aqui, porque aquilo parece o prenúncio de que as coisas vão piorar. Por que eu digo isso? Não como torcida, pelo contrário, queria muito que mudasse, porque isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Mas você, como bom conhecedor da palavra, sabe que acontece na América, acontece em vários lugares. Esses fenômenos têm inspirado as pessoas ao longo da caminhada da comunicação, porque hoje se ensina a assaltar na Dark Web. Então você não precisa estar em Nova York ou em Hong Kong com 12G para aprender a usar a internet, a sub-internet, as sujeiras que se ensinam ali. Porém, a gente precisa ficar em alerta, nós precisamos ao menos ser solidários, né? E eu também temo muito, né, que alguém queira destruir uma criança de 13 anos que por si só já destruiu a sua vida, a dos seus pais. Ninguém ensina um filho a pegar um revólver, uma pistola e atirar no professor. Mas aqui no Acre, isso aí aconteceu no Colégio das Freiras, mas tem acontecido e as pessoas não sabem, e está nos boletins, boletins nos BOs das delegacias, onde os estudantes do Acre têm batido em professores em sala de aula. Eu sou filho de professores e fui estudante de escola pública. Então nós precisamos, de alguma maneira, vigiar, dar exemplo. Nós precisamos orar, nós precisamos nos juntar para defender o direito à vida, tanto das vítimas das balas como as vítimas das armas que seguram e disparam as balas. Nós precisamos prestar atenção para não ficar banalizando e simplificando, dizendo que o pai deixou o revólver, não tem direito de ter revólver. Tem direito de ter revólver, sim. Agora, precisamos aprender a lidar com as coisas. Eu sou filho de soldado e policial. Eu cresci entre revólveres e usei na cintura 38, 765. Atiro bem e atiro de Remington, de espingarda. Eu sei usar arma. Mas meu pai me ensinou uma coisa. Enquanto eu dormia em cima daqueles papo amarelo, 45, meu pai disse assim, olha, tá aqui, eu ensino como usar. Mas um dia que vocês andarem com isso e precisarem, quando puxar, use. Agora, aprenda primeiro as consequências disso. Ele nunca deixou um revólver ao alcance das crianças. Amém. As crianças às vezes sobem no guarda-roupa e pegam. Então, assim, não existe um culpado. Existe um sistema que permite que tragédias aconteçam. Eu lamento profundamente. E eu queria usar essa mídia para dizer ao povo do Acre, não vamos perder a esperança de que a gente pode melhorar o nosso estado. Mas o Acre precisa mais de umas coisas do que de outras. Não dá para botar um policial na porta de cada casa, nem na porta de cada colégio. A gente precisa colocar Deus à frente da nossa vida. E isso é um convite às pessoas. Um convite não para serem crentes, não para ir para a minha igreja, não para me ouvirem, mas ouvirem a voz de Deus. É o que a gente mais quer, né, Clemer? Mas, infelizmente, como disse, não sei se você conhece o sábio Sil Farney, que é também um aprendiz, né? No fim dos tempos, a gente vai enfrentar isso daí mesmo. Infelizmente, significa que a gente está caminhando para o fim dos tempos, né? Estamos vivendo isso. Agora, mas não é banalizar também, fazer o possível para que essas nem coisas... nos omitir. Exatamente. Né? Assim, eu vejo que, como pessoa pública,
Eu devo isso ao lugar onde a mamãe foi professora, onde eu estudei desde criança, que é a minha vida, onde os meus filhos, meus netos e bisnetos vivem, né? Então, como pessoa, eu estou muito entristecido, queria muito poder orar mais para que não houvesse na atmosfera desse Estado o que nós vamos ver a partir de agora, como se fosse uma avalanche no país inteiro, todo mundo falando mal do que aconteceu aqui, como se não tivesse acontecido em Santa Catarina outro dia, no interior de Minas Gerais, não sei o quê. Porque o Acre não é pior do que lugar nenhum. Então não vamos nos sentir tão mal para dizer assim, aconteceu lá no Acre. Não aconteceu, não. Está acontecendo no mundo agora. O Acre é nosso. Nós moramos aqui. Nós podemos amar mais. Nós podemos odiar menos. Nós podemos vigiar mais. Nós podemos ter mais prudência. E nós não podemos cair no debate leviano e superficial a partir de uma tragédia como essa, né? Eu só lamento profundamente que não tenha havido, ao meu ver, nenhum um comportamento mais contundente da parte de algumas pessoas que deveriam estar se posicionando. Já que elas não se posicionam, eu que não posso fazer nada, estou aqui dizendo. Pode sim, já lamento muito o povo da minha terra. Nós vamos chorar muito essas almas. Vamos chorar pelas pessoas que ficaram, porque pelas que foram já a gente não pode fazer mais nada. A palavra de Deus diz que em Salmo 116:15 diz assim, olha, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É cara para Deus a morte dos seus santos. Mas a gente não pode fazer nada por eles. A gente só pode fazer pelos vivos. Então eu me comovo, choro, e eu espero que Deus ouça a única coisa que eu posso fazer, que é orar, pedir para que Deus dê graça a todos os que, como eu, e especialmente os familiares, todos os envolvidos nisso, todos, sem exceção, que estão contristados hoje, que Deus possa sustentá-los, para que vocês possam passar por esse momento triste. Finalizando já, indo para o nosso finalmente, finalizando assim de um momento que a gente não esperava passar nessa semana, né? Eu lamento profundamente ter usado esse espaço. Não, mas não usou. Nós somos ferramenta, né? Uhum. Então, levar essa mensagem eu acho que é de profundo conforto para os familiares e de respeito também. Então, a gente vai caminhando para o encerramento. Foi um prazer ter você aqui conosco. Prazer foi meu. Uma pessoa que eu admiro muito e que tenho o maior respeito. Não à toa te fiz esse convite. Mas eu vou te fazer mais um pedido além do dinheiro, que eu acho que a gente pode juntar tudo isso, que eu admiro mais ainda uma performance sua, que é do hino acreano, em respeito a essas pessoas, a bravura da nossa terra, que eu julgo também que faço parte, né? Claro que você faz. Posso te fazer esse pedido? Você canta com muita maestria. Bom, muito obrigado. Você entrevista com muita maestria. Eu sou seu fã, acompanho o seu trabalho no Conselho de Contabilidade, vejo você como um personagem rico para essa cidade, né? Você inspira, você é um bom marido, um bom pai, eu vejo você como uma pessoa de família. Quando você me chamou, eu não pensei duas vezes, fiz o possível. Agradeço ao meu chefe, porque me liberou um pouco mais cedo, quando eu falei que viria conceder uma entrevista para dizer que estou torcendo por esse projeto, pela sua equipe, pelos sonhos que você tem no seu coração, porque você é uma pessoa do bem e certamente o caminho do bem atrai bons caminhantes, porque os caminhantes do caminho do bem vão passar por aqui. Eu espero abrir caminho para alguns que se inspirem em também lhe pedir para vir aqui dar entrevistas e conversar com esse nível intelectual, com esse rigor, esse vigor moral e essa simpatia que você é, torcendo para que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, obrigado. Que este sol a brilhar soberano sobre as matas que o veem com amor, encha o peito de cada acriano
de nobreza, constância e valor, invencíveis e grandes na guerra, imitemos o exemplo sem par do amplo rio que briga com a terra, vence e entra brigando com o mar. Fulge um astro na nossa bandeira, que foi tinto com o sangue de heróis. Adoremos a estrela altaneira, o mais belo e o melhor dos faróis. Mas se audaz estrangeiro algum dia nossos brios de novo ofender, lutaremos com a mesma energia, sem recuar, sem cair, sem temer, e ergueremos então destas zonas um tal canto vibrante e viril, que será como a voz do Amazonas ecoando por todo o Brasil. Muito bem. Mozart Donizete e Francisco Mangabeira. Mais uma O vez, hino muito obrigado. nacional do povo do Acre. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Amém.